Hoje nós estamos seguindo uma série de mensagens sobre as viúvas. E hoje nós vamos falar sobre a viúva de Sarepta. Amém? Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus: na verdade, vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra, e a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a viúva de Sarepta de Sidom. Pai, esta é a tua palavra, que é a verdade, que o Senhor venha falar hoje ao nosso coração e nós tenhamos um entendimento para a glória do santo nome do Senhor. Pode assentar, queridos. O mais interessante que nós vamos aprender aqui hoje, Deus quer falar conosco através da nossa fraqueza. E nós vamos saber um pouco sobre o Elias. Todo mundo conhece a história de Elias? Então vamos lá em 1 Reis, capítulo 17, e saber a história dessa viúva e desse homem Elias, para que a gente tenha um entendimento. Amém? Você pode dizer assim: mas eu não estou viúva. Mas Deus quer usar a sua fraqueza para que ela seja engrandecida no nome dele. Amém? 1 Reis 17 diz assim: do verso 8 em diante: então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traz-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscar, ele a chamou e lhe disse: traze também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 gravetos e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho, comê-los-emos e morreremos. Amém? É uma história maravilhosa de uma viúva. Naquela cidade havia muitas pessoas. Sarepta, que era uma cidade idólatra, que não pertencia a Israel. Ela era na costa. Era uma cidade chamada uma cidade costeira, onde tinha porto. Então ela transitava muitas pessoas e era uma cidade que pertencia aos sidônios, não pertencia a Israel. Então ali havia muitos deuses. E Deus mandou o Elias para este lugar. Mas vamos voltar no capítulo 16 para você entender por que Deus fez isso. 16, verso 29, diz assim: Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos. Fez Acabe, filho de Onri, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui para você entender, que lá do céu Deus vê tudo. No 31 diz assim: como se fora coisa de somemos antes ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, tomou por mulher a Jezabel, filho de Etibal, rei dos Sidônios,
E foi ele e serviu a Baal e o adorou. Levantou um altar na casa de Baal que edificou em Samaria. Também Acabe fez um poste ídolo de madeira que cometeu mais abominações para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Jeremias capítulo 17, verso 17 diz que a rainha do céu, Deus ficou irado com o povo de Israel por causa da rainha do céu. E aqui Deus se levantou e chamou o profeta Elias para que ele agisse contra o povo de Israel. Naquela época, por causa do pecado, o povo se dividiu em 10 tribos. O reinado do sul e o reinado do norte em 2 tribos. E a palavra aqui está dizendo que esse homem chamado Acabe, ele fez maldade. Mas para que todo homem que é levado para levar uma mensagem de Deus, quando Deus quer fazer algo muito poderoso, ele tem que se desfazer dele mesmo. Então, quando Deus chamou o Elias, ele falou: Elias, vai lá para este lugar, para Serepta. E tanto é que Jesus recitou o mesmo versículo no Novo Testamento. E ele ainda diz assim: havia tantas, ele ainda acrescentou, havia muitas viúvas naquele lugar, mas Deus escolheu exatamente aquela mulher que não tinha nome. Deus pode te escolher. Ela tinha algumas características. O que ela tinha? Um punhado de farinha. A palavra diz em Levítico que a flor de farinha é Jesus. Então ela tinha um punhado de Jesus dentro dela. O que ela tinha mais? Um punhado de azeite, o Espírito Santo. Mesmo morando num lugar idólatra. E ela tinha 2 gravetos. Por que 2 gravetos? Porque quando a gente faz algo com muita lenha, forma-se o quê? Um grande fogo. Jesus, aquele dia, Deus estava profetizando e queria fazer algo tremendo, começando de coisas pequenas. Foi isso que Deus me falou, para que a gente pudesse estudar hoje. Então, uma das coisas que nós vamos aprender aqui hoje é que o homem de Deus teve a companhia de uma mulher que não tinha nada e que o sustentou. Como é que está a sua vida, querido? Será que nós estamos sustentando o Evangelho do Senhor? A primeira coisa que o Senhor está falando para mim e para você é sobre o Evangelho. Muitas das vezes a gente não sabe falar, a gente não sabe cantar, a gente não sabe pregar, mas a gente tem que ser sincero com ela, como ela foi. O que ela falou para ele? Eu não tenho nada. Eu só tenho 2 gravetos que eu estou apanhando, um punhadinho de açúcar. Fala para ele. E o interessante é que aquele homem foi sustentado por ela. Por que Deus não mandou ele ir aos reis da cidade? Porque ele olhou o coração dela. Lá no livro de 1 Samuel, a palavra de Deus diz que quando Samuel foi escolher entre os filhos de Jessé, ele escolheu os mais bonitos. E Deus falou assim: você olha o exterior, eu estou olhando o interior. Primeira coisa que nós aprendemos aqui: ela era viúva, vazia. Ela estava precisando de alguma coisa. E ela encontrou o homem de Deus. Quem é o homem de Deus que está na sua vida? Porque aqui na terra nós precisamos ter um homem de Deus. Aquele homem de Deus que vai orar por você. Aquele homem de Deus que vai interceder por você. Aquele homem de Deus que vai guerrear por você. Aquele homem de Deus que vai entrar na frente de Satanás contra a sua vida. Aquele homem de Deus que vai te corrigir. Você tem ouvido o homem de Deus? Essa mulher, nós aprendemos que ela ouviu ele. A viúva apanhando gravetos. Não era lenha, tá vendo? Eram apenas gravetos para fogo, a lenha para grande fogo. E os gravetos são para aquelas chamas que
se acabam rápido. Porque todos os dias a vida do crente é vivida de fé em fé. A vida do cristão ela é vivida de quê? De glória em glória. São os pequenos gravetos. Nós estamos precisando disso, irmãos. Nós estamos precisando praticar aquilo que essa mulher fez. Obediência. Se continuarmos lendo, a palavra diz que ela imediatamente ela foi. No verso 3 diz assim: Elias lhe disse: não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro faz dele para mim um bolo pequeno e traz aqui fora, depois fará para ti e para teu filho. Sabe o que significa? O altar em primeiro lugar. O altar em primeiro lugar. Depois as outras coisas serão acrescentadas. O homem de Deus, ele representa quem? O altar. Deus não mandou, não foi ele que recebeu a ordem. Deus falou que ele sai daqui e vai para tal lugar. E ele foi. Ele poderia ter questionado Deus. Deus, é do outro lado. É mais de 20 quilômetros de distância. Ele poderia ter questionado, não questionou? Não, ele simplesmente obedeceu, ele foi. Obediência. Precisamos aprender a obedecer às autoridades, que está em Romanos 13. Porque a palavra de Deus diz em Romanos 13 o que? Todas as autoridades foram instituídas por Deus. E Elias era um. Que nós precisamos aprender. E ela se dispôs a fazer o bolo. Como noiva, nós temos que nos desposar, nos entregar para Jesus e depois para nós. O nosso tempo, em primeiro lugar, não pode ser nosso, tem que ser do Senhor. Para a gente orar, para a gente dedicar, para a gente ir fazer visita, para a gente se tornar realmente a carta escrita de Jesus, que está em 1 Coríntios. Não sabeis vós que sois o quê? A carta escrita do Evangelho, a qual todos os homens podem ler. Romanos 1,16 diz o quê? O Evangelho é poder de Deus para a salvação, se você crê nele. Então essa mulher creu naquilo que ele falou. Não é verdade? Outra coisa que a gente vê nessa mensagem aqui, fala para ele: levanta-te, vai para Serepta. Serepta é aqui, ó. Vou te mostrar onde está Serepta. Olha onde ele estava. Tá vendo a setinha? Ele estava aqui, onde a setinha está, ó. Tá dando para você ver aí? Amém? Olha onde Serepta está. Sidom está aqui, ó. Serepta está aqui, ó. Olha o tanto que ele andou a pé. O homem de Deus, ele tem que se esforçar. O homem de Deus, ele paga um preço pela vida de vocês. O homem de Deus, ele faz. E aí o Senhor falou para ele: levanta-te, sai do seu conforto, vai para Serepta, que pertence a Sidom, e habita ali. Não é para você chegar lá e parar e visitar, não. Falou assim: para lá, visita lá e fica lá por um tempo na casa daquela viúva, participa da vida dela. O Elias representa Jesus Cristo, que desceu do céu, se encarnou, e hoje nós somos o quê? Ele veio e nos visitou lá em Sidom, onde nós moramos, e hoje nós somos nova criatura, queridos. E aqui a palavra diz, você fala, habita lá. Eis que eu ordenei, olha aí, gente, a palavra é assim: eis que eu ordenei a uma mulher viúva. Ele não sabia nem quem era, mas quando ele chegou na entrada, olha ela lá. Significa que nós vamos sustentar o Evangelho. Fala para o seu irmão: sou eu que sustento o Evangelho. Ali ela vai te sustentar. Não falou quantos dias, a Bíblia não fala quantos dias, mas a gente precisa aprender, porque por trás daquela mulher existia um homem de Deus. Esse homem de Deus, ele estava fazendo. E outra, aprenda a escutar
o que o homem de Deus te falou. Se o homem de Deus te falou que aqui é azul, é azul. Não pinta ele de vermelho, não. Porque ele ouviu de Deus, ele ouviu do trono. Por que há tantas discórdias e tantas coisas ruins hoje acontecendo até dentro da igreja? Porque não ouvem o homem de Deus. Como é que você sabe se o homem é de Deus ou não? Jesus chegou diante da figueira, olhou, não tinha nenhum fruto. É só você chegar e olhar para a árvore. Se tiver bom fruto, ele é o homem de Deus. Aqui a viúva diz assim, a palavra viúva significa esvaziada, sem nada. Ela tinha perdido o marido, num tempo difícil, sem comida. Perdeu tudo, olha lá. Ela estava reduzida a poucas coisas, coisas insignificantes. Essa mulher, queridos, ela não tinha nada. Aos olhos humanos, ela não tinha nada. O que vale um punhado de farinha? O que vale um bocado de óleo? O que vale, irmão? Mas lá do céu, Deus falou assim: eu vou transformar esse pouquinho em uma grande quantidade. Qual que é o seu milagre que você está esperando? Talvez está faltando você buscar os gravetos. Os gravetos é a sua oração. Faz incendiar, irmão. A gente canta aquela música, incendeia, incendeia, mas na hora de vir orar a gente não vem. Se prostre diante do altar, faça algo, faça o fogo do céu descer mesmo, sabe? Ela estava sem esperança. Vamos abrir Romanos 12? Vamos lá, Romanos 12. Ela não tinha esperança nenhuma. Ela estava ali apanhando os seus gravetos, mas de repente apareceu a esperança. 12:12, olha aí. Regozijai-vos, alegrai-vos. Aí está falando assim: fiquem alegres, mesmo na tribulação. Tem jeito de ficar alegre na tribulação? Só quando está em Cristo. Senão você não consegue. Aí fala assim: alegrai-vos na esperança, que é Cristo. Sede pacientes na tribulação. Espera no Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Na oração, eu estou confiando na esperança. Estou sendo até paciente, mas não estou fazendo o principal, que é a oração. Persevere. Eu não aguento mais. Quer saber de uma coisa? Eu vou jogar fora. Eu não quero mais esses gravetos, eu não quero mais essa farinha. Eu cansei. Quantas vezes a gente fala assim? Aqui o que o apóstolo está falando para nós: olha, sede pacientes, queridos. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não os vos alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Ela fez isso. Quando ele chegou falando que estava com fome, o que ela fez? Não, eu tenho que fazer, eu preciso fazer. Colossenses 3:13, vamos lá? Colossenses 3:13, olha aí. Escolhida para dar suporte, olha aí. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra o outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai. Olha o que ele está falando aqui. Olha, essa mulher aqui, no caso dessa mulher, seja o suporte do outro que está lá em Sidom. Será que tem feito isso? Você tem que fazer isso, querido. Você nasceu de novo, senão você está pecando. Amém? Obediente à palavra do profeta. Em Oséias 6:3 diz assim: me conhecei e prossegui em viver. É isso que ela fez, olha aqui.
A palavra do Senhor diz lá em Romanos, capítulo 3, verso 23, que todos nós estávamos o quê? Mortos. Olha lá. Mas Jesus se colocou na nossa necessidade. Pois todos pecaram e ficaram sem a glória de Deus. Aí Jesus veio como Elias para trazer a bênção. É o caso dessa mulher. Ela estava ali necessitada, precisando de milagres. Mas de repente alguém chega na nossa casa e bate a campainha, a gente atende. Aí ela, eu preciso de um milagre. Mas você não tem um milagre. Você não tem os gravetos. Você não tem aquilo que era necessário. Como que você vai oferecer? Mas quando você reage e fala, olha, quando você fica inconformado com aquela situação, você vai à luta. É o que essa mulher fez. Ela foi lá e se dedicou e fez o bolo. Ela poderia ter dizido assim, mas que cara desaforado, fazer o bolo primeiro para ele. Ela não podia? Fala que a gente não fala assim. Mas ele é um folgado. Aquele pastor é um folgado. A gente não fala. Mas a Bíblia está dizendo que quando aquele homem pegou o pão, a bênção chegou na casa dela. Aprenda isso, querido. Aprenda a ouvir o homem de Deus. O serviço daquela mulher. Em Lucas 4, 25 diz: havia muitas viúvas em Israel nos dias de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses. 3 anos e 6 meses é metade da grande tribulação que está escrito lá no livro de Mateus, capítulo 25. É a metade da grande tribulação. É o que o Senhor está falando. Ouve, o céu se fechou. Nós estamos passando um momento difícil com falta d'água. Não é verdade? Agora eu quero te perguntar. Imagina um lugar árido, ficar 3 anos e 6 meses sem chuva e sem água. Afeta o país inteiro. Tudo morre. Havia grande fome naquela terra, mas na casa daquela mulher não tinha fome. Porque quem estava lá? Aquele que representa Deus. Em Lucas 4, 26 diz assim: e nenhuma delas foi enviado Elias, senão a viúva de Serepta. Deus fez assim. Salmo 68, verso 23 diz assim: eu, o Senhor, conheço todas as coisas, e eu mudo o curso dos rios quando eu quero. Assim eu faço com o coração do homem. Nova linguagem internacional. Ele muda a sua vida a hora que ele quiser. Mas para isso ele quer que você se prostre diante do altar dele. Amém? Pratique o serviço ao Senhor. O que ele mandou você fazer? Mandou você tocar? Vem tocar. Só aqui? Não, vai para a praça, senta na praça. Vai no hospital fazer uma visita. Ele mandou você fazer o bolo, vai fazer o bolo. A restauração, verso 17, lá em 1 Reis, diz assim: da vasilha a farinha não se acabou, da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que ele falara por intermédio de Elias. Farinha, azeite e palavra. Farinha, Jesus. Moído, o grão de trigo tem que morrer, senão ele fica ele só. João, capítulo 12. O azeite, a palavra diz que o azeite, ele é prensado. Pega a oliva e ele é prensada. Prensada a fruta até sair o azeite. Jesus Cristo foi prensado. Lá a palavra diz em Isaías capítulo 53, diz que ele levou sobre si. Sabe quantas chibatadas Jesus levou? 390. E a palavra, que é a palavra, João 17 diz o quê? Abre aí. Grava bem no seu coração a importância da palavra de Deus. Salmo 105 diz que ela é lâmpada para os nossos pés
ela é a saúde para a nossa vida. E aí fala que ela é o quê? Ela é a verdade. João 1, verso 1 diz que no princípio ele era o verbo, ele era a verdade. E a verdade se encarnou, se tornou visível. E hoje você clama essa verdade, Jesus Cristo. Dai-me o teu filho. No verso 19, a palavra diz lá que o filho da viúva morreu. Depois disso tudo, o filho dela se adoeceu. O homem de Deus estava na casa. O que nós aprendemos aqui? Presta bem atenção para você entender. Lá em 1 Reis 17, 19, você vai ler essa história na sua casa, que diz assim: Elias estava na casa, a tribulação chegou na casa dele. Significa que o cristão também passa luta, porque Jesus diz assim: no mundo vocês vão ter aflição, mas eu venci o mundo. A palavra também diz o quê? Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, que é Cristo Jesus. Então aqui, o homem de Deus estava naquela casa. Aí o menino morreu. A palavra diz que o menino morreu. Aí o que ela falou para ele? Ela foi lá para ele e falou para ele assim: ó homem de Deus, você veio até a minha casa para expor o meu pecado. Foi isso que Elias foi fazer lá? Não. Significa que Deus nunca expõe os nossos pecados. Nós temos que pedir perdão por eles. O que foi que Elias fez? Elias disse para ela assim: me dá o seu filho. E ele a tomou dos seus braços. Me dá seu filho, ele está morto. Ela pegou ele, entregou para ela. Aí o que ele fez? Ele levou para cima, ele não levou para baixo. Quem está embaixo? O grande abismo onde está todos os demônios atados, que Deus vai libertar um dia para vir da grande tribulação. Então ele levou para cima. Filipenses 4:8 diz o quê? Tudo que é lícito, tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que vem do alto, nisso pensais. A Bíblia também diz: aquele que desceu do céu, desceu das alturas. Então Elias levou ele para cima, onde ele ficava. Quem habitava nas alturas? Salmo 24 diz assim: ó, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Aquele que desceu é o mesmo que voltou, que está assentado à direita do Deus Pai, que nos levou e nos assentou em Cristo Jesus nos lugares celestiais. Aqui a palavra diz assim: ele levou ele para cima, no lugar onde ele estava, lá no espírito dele. E o que ele fez? Deitou em sua cama. Eu quero que você preste bastante atenção aqui. Olha o que ele fez. Ele pegou o menino, abraçou o menino, andou para lá, Velho Testamento, andou para cá, Novo Testamento, pôs o menino sobre a cama e deitou sobre ele e soprou sobre ele, e o menino se levantou. Significa que a gente precisa, o que está morto dentro de você, apresenta para o homem de Deus, fala com ele: tem algo morto dentro de mim, eu estou aqui em Serepta, eu preciso de mudança. Levou para cima, leve para cima, nunca para baixo. O Salmo 1, abre no Salmo 1. Vamos abrir no Salmo 1. Essa mulher morava num lugar onde só tinha perversidade. E aqui nós aprendemos o que ela ouviu. Olha o Salmo 1. Diz assim: feliz o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores.
O que é escarnecer? É aqueles que zombam. O que essa mulher fez? Ela estava num lugar onde era tudo ruim, mas Deus olhou lá do céu. Quero que você entenda isso. Deus olhou lá do céu e viu Elias do outro lado, e viu que Elias, ele precisava de uma grande lição: dependência total de Deus. Aí ele olhou do outro lado. Queridos, a palavra de Deus diz lá em Apocalipse que os olhos do Senhor são como chamas de fogo, olha em todos os lugares. No livro de Ezequiel diz que os olhos do Senhor, os 7 olhos do Senhor vê todas as coisas, em todos os lugares. Mas quando Deus quer agir em favor de alguém, ele faz assim, olha, os olhos dele faz assim, exclusivamente para aquela viúva. Pode estar fazendo isso agora por você. Deus falou para Elias assim: Elias, vai lá pro riacho do Queribe, que significa medida correta. Ele estava preparando Elias para ter uma grande missão. Então ele tinha que passar primeiro pelo riacho, ser alimentado pelos corvos. Sabe o que um corvo come? Coisa podre. E lá do céu, o que é impossível para o homem é possível para Deus. Deus deu ordem para que os corvos levassem carne sadia para Elias comer. Um certo dia, quando ele levantou, não tinha mais a carne, não tinha mais a água. Ele ficou se lamentando. Vamos aprender com a vida desse homem. Ele levantou e o que ele fez? Deus falou: vai lá para a casa da viúva. Sim, senhor, estou indo. Aprende isso. Aprenda a ouvir o Senhor. Sabe por que a gente sofre? Desobediência. Sabe por que a gente sofre? Porque a gente toma as dores dos outros. Coitadinho. Deus está lá no céu e está vendo. A sua obrigação é orar, é fazer os gravetos pegar fogo. Ou vocês não sabem que vocês são um edifício de Deus aqui nessa terra, a coluna do Deus Todo-Poderoso aqui nessa terra? O que você ligar, a palavra de Deus diz que você pedir com fé e ligar aqui nessa terra, lá no céu é ligado. Quando você ora, há uma briga no céu santa a seu favor. Quer ver? Abre lá em Daniel. Abre em Daniel. Vocês vão entender o que eu estou dizendo. Abre em Daniel, capítulo 9.